Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu tô com um cenário um pouco diferente porque eu tô gravando aqui da casa do Gui, mas o cenário não é a única coisa diferente desse vídeo. Esse vídeo eu vou falar pra vocês os 18 livros que eu li em junho. Eu até agora não sei como, não processei ainda esse número, pra mim ele é meio absurdo, mas eu li 18 livros em um mês. Gente, que loucura! Tá, vamos lá, vamos começar porque vai ser longo o vídeo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui as minhas leituras e vou falar primeiro dos livros físicos que eu terminei, e daí depois eu passo pros e-books e audiobooks. Tá. Primeiro, o livro que eu terminei no mês de junho foi Torturado. Eu não vou falar muito dele, eu acabei falando mais no vídeo de livros que eu li no mês de maio. Eu li a maior parte dele em maio, só deixei as últimas páginas, assim, acho que umas 50 páginas no mês de junho. Então aqui, menção honrosa pra Torturado, mas meu Deus, esse aqui, livro maravilhoso. Foi muito bom ter lido esse livro. Foi uma experiência maravilhosa. Daí, o próximo livro físico que eu terminei foi Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. E assim, eu esperava uma coisa completamente diferente do que eu recebi aqui. Na verdade, eu acho que eu nem sei o que eu esperava. Mas basicamente, esse livro aqui é curtíssimo. Ele vai falar sobre uma colônia penal e sobre um fenômeno que está acontecendo nessa colônia. Porque era para ser uma colônia de reabilitação de presos, mas na verdade ali tá sendo um matadouro. Esse livro aqui, ele é muito importante pra gente pensar sobre os fenômenos que agem por trás da justiça ou da sensação de justiça que existe aqui no Brasil. Daí, agora, todos os outros livros físicos que eu tenho pra falar pra vocês são os livros que eu li durante a maratona 24 horas que eu fiz. Eu dei uma super atrasada nos meus vídeos esse mês. Era pra esse vídeo da maratona ter saído na semana anterior, mas era semana de pós-graduação, eu tava extremamente atolada, eu não queria fazer uma edição meia boca. E eu não tive tempo pra gravar outros vídeos, então acabou que tive que postergar muita coisa. Mas vocês tiverem interesse de assistir uma maratona em que eu li mais de 1000 páginas em 24 horas, já tá publicado. Então vamos lá. Eu não vou falar muito assim sobre esses livros, porque eu acabei já comentando melhor nesse vlog. Mas o primeiro livro que eu finalizei na maratona foi Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que foi uma surpresa muito, muito boa. Fiquei muito feliz de ter podido ler esse livro nesse momento. Eu tive um encontro com o Carlos Ruiz Zafón ano passado, quando eu tava lendo A Sombra do Vento, e eu acho que o momento que eu peguei aquele livro não foi um momento muito bom, eu acabei não aproveitando muito da escrita do autor e nem muito da história mesmo. Então, acabei que eu tinha esse livro e ele é bem mais curto do que Sombra do Vento, que eu acabei nem finalizando ano passado. Esse livro aqui, bem mais curto, eu acabei dando uma chance, né? E que bom que eu dei, porque eu me apaixonei agora pela escrita do autor. Eu acho que esse daqui é um ótimo livro pra começar. Eu acho que é uma ótima introdução pra escrita do Carlos Ruiz Zafón. Eu acho que aqui em 189 páginas você consegue ter uma noção do liricismo, da forma como ele utiliza não só fenômenos naturais, não só fenômenos sociais, mas também a própria Barcelona para contar sua história. Eu acho que nos livros dele, Barcelona é uma personagem também. E é muito legal, eu acho que claro, ele é um grande autor por um motivo, e os livros dele, sério, eu tô apaixonada pela escrita. Essa daqui é a história de um menino, o Oscar, que a gente sabe, logo no prólogo, que teve um momento na adolescência dele, quando ele estudava no internato em Barcelona, que ele sumiu por 7 dias. E daí ele foi encontrado num terminal rodoviário, assim, acabado. Ele tava muito mal. Um policial encontrou ele e ele contou tudo o que aconteceu pro policial. E o policial pega e fala assim, tem algumas coisas que você não deveria contar pra todo mundo. E a gente sabe que ele nunca contou de verdade o que aconteceu com ele nesses 7 dias.
E aqui a gente não vai entender só o que aconteceu nesses 7 dias, mas tudo o que veio antes, toda uma história, tudo o que levou, o que culminou nesses 7 dias. E assim, eu digo que esse livro aqui tem mistério, tem suspense, teve horas que fiquei com medo lendo esse livro, mas também tem drama, tem ficção científica, tem muita coisa. Esse livro entrega muita coisa em menos de 200 páginas e assim, entrega de uma forma muito legal. Gostei bastante. Daí, outro livro que eu terminei foi Menino de Engenho, do José Lins do Rego. E assim, eu já comentei sobre isso antes, mas eu vou reiterar que pra mim foi muito importante ter lido esse livro logo no mesmo mês em que eu finalizei Torturado, porque enquanto Torturado a gente tem a visão de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão, mesmo já com a escravidão abolida judicialmente no Brasil, aqui a gente vê a perspectiva de um senhor de engenho, né? Aqui a gente vai acompanhar a vida do Carlos, né? A infância do Carlos, que é um menino que mora em Recife com os pais e até que um dia ele presencia o pai matando a mãe com 4 anos de idade e depois ele vai acabar indo morar com o avô, que é um senhor de engenho. E ali ele tem várias experiências que acabam culminando assim, no seu desenvolvimento, tanto emocional, quanto psicológico, quanto físico e sexual. Aqui eu não esperava que fosse abordar tantas coisas aqui nesse livro. Mas aqui eu acho que uma coisa muito importante é que esse livro, ele parece muito, pelo que eu entendi, como uma autobiografia do autor, que também no começo do século passado foi morar com a avó num engenho e a partir daí se desenvolveu. Então eu sinto assim que aqui não é só a história do Carlos, é a história também do José. É interessante, eu entendo, porque ele é um clássico, mas eu acredito que tem muitas coisas aqui que me incomodaram. E eu sei que ler livros clássicos, principalmente clássicos nacionais, podem causar isso, justamente porque a gente mora aqui, né? A gente vê o Brasil de hoje e a gente entende que muitas coisas, na verdade, não mudaram tanto assim. Então, é complicado, tem muito preconceito, muito racismo, é uma coisa assim, é pesado, assim, em alguns momentos que são pesados. Daí, também terminei Até que enfim, Outra Volta no Parafuso, do Henry James. E assim, eu só terminei ele porque ele era em audiobook. Porque eu acho que esse livro, ele pode ser muito bom se você não for com as expectativas que eu fui. Porque eu fui com umas expectativas totalmente infundadas, eu acho. Porque eu queria muito ler mais histórias de casas assombradas. Só que eu queria ler histórias de casas assombradas estilo Shirley Jackson. E aqui era uma coisa meio lírica, uma coisa assim meio... ele colocava... Pra descrever uma coisa, ele colocava 7 adjetivos, sabe? Era uma coisa assim meio... Eu acho que não combinou comigo. É claro que eu vou, em algum momento da minha vida, reler esse livro. Mas, nesse momento, não curti muito. Daí eu acabei lendo um dos meus novos favoritos da minha vida, que é To The Hill, da Carla Madeira. E assim como Torturado era um livro que eu ouvia muitas pessoas falarem, eu me interessava muito sobre a história, e eu sabia que se eu lesse eu ia gostar. Esse livro eu ouvi muitas coisas e eu sabia que eu tinha que ler esse livro. Mas eu acho que eu tinha que esperar pelo momento certo, e acabou que foi. No meio de uma maratona 24 horas, foi o momento certo pra ler esse livro. Eu me apaixonei pela escrita da autora, ela tem uma escrita extremamente poética, ao mesmo tempo que é crua, que é real. Ela não tem papas na língua, ela não tem pudor, ela não... quando ela vai falar sobre algo, ela fala sobre a realidade daquilo. Ela não fala assim, floreando ou com muitas metáforas, sabe? Então, é muito interessante. Esse livro aqui, ele é muito importante. Eu não vou falar muito sobre o que ele é, porque ele tem aqui suas 200 páginas, mas ele é feito de uma forma em que os capítulos são extremamente curtos, tem muito espaçamento. Então, assim, não são, na verdade, 200 páginas. E eu acho que ir pra esse livro sem saber muito é o que há, é o que tem que acontecer. Mas esse livro aqui, ele vai falar sobre luto, sobre violência doméstica, sobre
espiritualidade e religião. Ele vai falar sobre parentalidade, sobre amor, sobre ódio, sobre relações familiares, relações sexuais. Vai falar sobre o poder do corpo feminino. Ele vai falar sobre estigmas e de uma forma muito boa. De uma forma muito boa. Ele com certeza não é um livro que eu indico pra todo mundo, mas eu acho que se você encontrar ele no momento certo, ele vai ser maravilhoso. O que você precisa saber dessa história? Aqui a gente vai encontrar 3 personagens e a gente vai encontrar a história deles, como que eles se relacionam, que é o Venâncio, a Dalva e a Lucy. O Venâncio e a Dalva são casados e a Lucy é uma prostituta. E a gente sabe, assim, que se passa numa cidade pequena, numa época pré-smartphones, pré-internet. Então, eu acho que o que você precisa saber é que essas 3 pessoas estão extremamente interligadas. E aqui a gente vai encontrar a história delas e entender por que essas pessoas são dessa forma. E é lindo. Eu, assim, me emocionei demais com esse livro, ele me tocou muito e eu tô apaixonada. Se você quiser entender um pouco mais do meu amor por esse livro, vai lá no meu Instagram. Eu fiz alguns vídeos e algumas postagens só sobre esse livro, fiz uma resenha. Também teve outros livros que eu mencionei aqui que já estão também com resenha lá no Instagram. E aqui eu fiz um Reels mostrando as minhas anotações favoritas desse livro. Eu anotei demais. Eu vou dar uma prévia pra vocês. Quer ver? Tem um capítulo em especial que, claro, né, que agora que eu tô passando pra vocês, é óbvio que não tá aparecendo nenhuma anotação. Esse capítulo aqui, ó, eu anotei demais. E tipo assim, anotei ao ponto de que acabou uma caneta e acabou um marca-texto. Então, assim, nesse nível. Daí, cara, esse livro aqui, eu assim, é aquele livro que é um conforto, que é assim, uma bebida quente quando você tá com frio, que é aquele banho quente no final do dia, sabe? Quando você tá cansado. É esse livro, que é o Castelo Animado. Ai, eu amo esse livro! Primeiro, no começo, eu acho que assim, os primeiros 5, 6 capítulos, ele é exatamente igual o livro, ou o filme. O filme e o livro, assim, são muito parecidos, o começo, assim. Só que, ao mesmo tempo que a gente vê, né, que, é claro, né, filmes é uma adaptação e tem o olhar do diretor e tal. E a gente sabe, né, que o Miyazaki, ele tem um olhar muito anti-guerra e ele usou esse filme muito pra falar sobre isso. Então, chega um momento no filme que a proposta muda, mas esse livro aqui, ele trouxe coisas que eu não esperava que precisava, sabe? Esse livro aqui, ele vai falar a história da Sophie Hatter, que ela é uma irmã mais velha em um mundo de contos de fadas, que basicamente segue regras de contos de fadas, ou é assim que ela imagina. Então, assim, em contos de fadas, ela sendo a irmã mais velha, ela sabe que ela vai se dar mal, que ela não vai ter um destino muito promissor, que provavelmente o casamento dela não vai ser com um rei ou com uma pessoa extremamente importante da sociedade, diferentemente da sua irmã mais nova e a sua irmã do meio, que basicamente, assim, tem o destino traçado desde a infância, falando sobre as regras, né, do mundo de contos de fadas. E daí aqui começa com a morte do pai delas. A mãe dela também morreu quando ela era criança, assim, uma coisa bem típica, assim, de contos de fadas. E daí aqui o livro começa com a morte do pai delas e as irmãs se separam, né? Cada uma vai ao encontro de seu destino. E ela tá vivendo aquela vida, assim, meio apática, meio sem saber o que fazer. E daí, do nada, tudo muda. Quando a bruxa das Terras Desoladas vai lá e amaldiçoa a Sophie, que no auge da sua juventude acaba virando uma mulher, uma senhorinha de 80 anos. E é muito engraçado. Esse livro aqui é engraçado, num ponto assim que você fica tipo... Sabe quando você dá risinhos assim? Tem umas tiradas assim. Por exemplo, aqui a gente acompanha depois ela se encontra, né, com o Castelo Animado, e caso vocês não conheçam o filme, aqui tem um personagem que é muito famoso, que é o Hall, que ele é um mago, assim, e existe toda uma superstição, toda uma história por trás, e ele é muito dramático. Tem um momento aqui que ele fica doente, e que teve sua representação ali no filme também, muito bem, e ali ele fica doente, e ele fala assim: ai, eu vou morrer, ai, ninguém me dá atenção, ai, daí ele começa assim, ele faz um drama, sabe? E daí,
um livro que eu acabei só começando na maratona, eu acabei não continuando muito, porque esse livro aqui, ainda bem que eu fiz isso, porque esse livro ele tem que ser bem digerido, porque ele fala de coisas que eu não imaginava, que é As Mães da Brit Bennett. Esse livro, eu acho que principalmente considerando o momento que a gente tá passando agora, no Brasil e no mundo, ele é extremamente relevante. Aqui a gente vai encontrar a história da Nadia Turner. E a Nadia, ela é uma adolescente que ela acabou de passar na faculdade. E ela é uma adolescente de uma comunidade negra que tem tudo pra ser um prodígio. Ela se dá super bem nas matérias, ela nem precisa se esforçar muito, ela vai super bem, ela passou numa faculdade super boa. Só que o que aconteceu com ela? A mãe dela se suicidou. E esse livro ele vai falar sobre aborto, ele vai falar sobre a forma como a sociedade reage com mulheres que abortam e como a sociedade é injusta. E eu acho muito legal o título, As Mães, porque aqui a gente acompanha a história da Nadia, mas também a gente acompanha um outro ponto de vista, que é um ponto de vista meio onisciente, que é o ponto de vista das mães. As mães, que são as mães da comunidade, as mães da igreja, que são aquelas senhorinhas assim que tomam conta da vida de todo mundo, tanto no bom quanto no mau sentido, e que podem ser, sim, extremamente tóxicas, extremamente intolerantes. Então, esse livro aqui é muito importante, se vocês tiverem oportunidade, por favor, leiam. Eu acho que no momento que a gente tá passando, dá pra se aprender muita coisa com ele. Daí, aqui é pouca coisa, a gente já falou de 8 livros, mas faltam 10. O primeiro audiobook que eu ouvi foi Um de Nós Está Mentindo. E assim, eu vou falar bem brevemente sobre os audiobooks, porque já tô há mais de 20 minutos gravando esse vídeo e não quero que ele seja gigante. Tá, eu acho que Um de Nós Está Mentindo, gostei mais ou menos, poderia ter sido bem melhor. Se eu não tivesse já uma bagagem de leitora mesmo, sabe? Eu já li muito livro na minha vida, eu já li muito livro de suspense, de mistério, então assim, tem muita coisa assim que você começa a ler e você fica... É claro, eu não esperava que a resolução se desse da forma como deu, me surpreendeu. Me surpreendeu a forma como ele também abordava diversos outros assuntos, como negligência familiar, como abuso, como relações tóxicas. Assim, foi um livro que acabou falando de muito mais coisas do que eu esperava, mas ao mesmo tempo não era assim algo que eu tava... mais ou menos, foi mais ou menos. Daí, próximo audiobook que eu ouvi foi Carry On. E assim, eu entendo o apelo, de verdade, eu entendo. Só que pra mim, o Carry On foi muito uma fanfic Harry Potter. E pra mim já passou esse tempo. É que tem livros que são fanfics, assim, no bom sentido, sabe? Tipo, eu acho que na minha cabeça funciona assim. Tem fanfic que é por causa do romance. E daí, tipo, o livro que é fanfic no bom sentido é porque tem um romance ali, tem aquela coisa. É normalmente aquele livro que tem vários daqueles clichês, aquelas coisas que a gente fica assim, os tropes que a gente gosta. E daí tem aqueles livros que são fanfics, que é porque é muito viajado. E assim, pra mim, Carry On, eu sei que ele é pra ser uma fanfic, assim, fantasia, só que não funcionou. Não, é legal, o romance é interessante, mas assim, não, da onde que veio, da onde apareceu? Eu não tinha nenhum contato com esses personagens, e eu senti, assim, que foi uma coisa tão do nada, sabe? Eu não sabia o que tava acontecendo, o que eles estavam passando, por que eles se odiavam. Então, assim, não funcionou muito bem pra mim. Mas, enfim. Daí, outro, audiobook que eu ouvi foi Woman Eating. E esse daqui é um audiobook que eu, com certeza, eu ouvia, assim, e eu ficava pensando, cara, eu preciso esse livro físico, eu preciso consumir ele, assim, sabe? Ele é um livro que ele vai falar sobre uma mulher que ela é uma vampira. A mãe dela é uma vampira, ela é uma vampira. E basicamente a história dela, ela querendo participar do mundo, né? Ela fez faculdade de artes, ela tá trabalhando com isso. E o encontro dela com uma pessoa, assim, um possível relacionamento amoroso.
Mas, assim, é uma coisa muito profunda, é uma coisa, assim, ela vai falar sobre uma relação de mãe e filha, assim, muito difícil, uma mãe muito autoritária. Ela vai falar, assim, sobre a dificuldade de querer se encaixar, ao mesmo tempo que ela entende que a sua diferença é uma coisa boa. Então, assim, e ela tentando entender o que que ela é e por que que ela é assim, sabe? É toda uma coisa, é um livro, assim, que vai falar muito sobre encontrar o seu espaço, entender quem você é. E eu gostei bastante, eu quero muito reler ele, só que de forma física. Só que, ai, não sei quando ele vem pro Brasil. E tá difícil comprar livro internacional agora. Mas enfim, daí o outro audiobook que eu ouvi foi One Last Stop, que eu sei que foi traduzido aqui pro Brasil já. Eu vou deixar a capa, né, em português. E eu não esperava, Eu tava em busca, assim, de um romancinho fofinho, assim, era aquela coisa, assim, pra deixar de fundo enquanto você faz outras coisas, enquanto você lava uma louça, enquanto você arruma o quarto, sabe? Cara, eu não esperava o aspecto de ficção científica que teve aqui. E, assim, eu amei. Aqui tem uma questão que é muito parecida com Viagem no Tempo. Então a gente vai encontrar a história, né, de uma menina que ela se mudou pra Nova York. Também vai falar sobre uma relação de mãe e filha, assim, bem problemática. E daí ela encontra um dia no metrô uma menina que ela se apaixonou pela menina. E daí é sobre isso, sabe? Ela fazendo amizades em Nova York, se adaptando ao ritmo de Nova York, ao mesmo tempo que ela tá deixando a vida que ela tinha antes pra trás. Muito legal. Gostei bastante, eu me surpreendi muito, de uma forma muito positiva com esse livro. Daí, eu li os 4 livros lançados da série do Romance Book Club, que eu acho que até agora aqui no Brasil foram lançados 2, tá pra ser lançado o 3º, né? Eu, assim... De novo, era assim um audiobook que era pra ler, pra ouvir, assim, quando eu estivesse fazendo outras coisas. E assim, cada um deles eu consumia em um dia. Era assim, eu não conseguia parar, eu ia pra academia ouvindo, eu fazia assim, tomava banho, eu tava ouvindo, sabe? Eu não conseguia me envolver com as histórias. Mas assim, devo dizer pra vocês que o meu favorito, com certeza, é o primeiro. Gostei demais, eu acho que ele ali trouxe tudo que eu queria, que era o clube de leitura, né? Porque, na verdade, essa série vai falar sobre um clube de leitura pra homens, que eles vão ler romances e vão entender melhor sobre o que as mulheres gostam, o que as mulheres querem a partir desses romances. E cada livro vai falar sobre um personagem diferente, sobre um casal diferente e tal. E agora a gente vai falar, finalmente, dos últimos 2 livros que eu li no mês de junho, que são e-books. O primeiro foi uma releitura pra mim, eu acho que é a 2ª ou 3ª vez que eu releio esse livro, que é Actor Age, Ivy Brown, que recentemente foi lançado, ou tá pra ser lançado aqui no Brasil. Eu vou colocar também a capa em português. E assim, eu sou apaixonada por esse livro. Eu gostei bastante da série das Irmãs Brown, é meu favorito. E assim... gostosinho, sabe? Dá um quentinho no coração. Eu acho que o que me faz gostar muito desse livro é porque ele se passa num hotel, assim, tipo, de campo. E daí tem toda aquela, tipo assim, dinâmica de fazer cafés da manhã e limpar o hotel. Sabe, tipo, é uma coisa, assim, que me dá um prazer tão grande. Tipo assim, sabe? Me dá uma felicidade. E daí, eu li, por fim, um quadrinho, que é Pumpkin Heads, que eu peguei, assim, mais por ser uma coisa assim, outono. Vibe outono. Vamos ler alguma coisa de outono. E assim, engraçadinho, fofinho. Eu não esperava o final, mas assim, engraçadinho, fofinho. Tipo, não tem muito o que falar sobre ele, sabe? Mas, gente, é isso. Foi assim que eu li 18 livros em um mês. Foram esses os 18 livros que eu li. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Eu não espero que isso aconteça de novo. Mas que bom que isso aconteceu em um momento que eu tenho canal. Que agora vocês estão vendo. Vocês são a prova de que isso realmente aconteceu. É isso. Deixem suas curtidas, deixem seus comentários. Se inscrevam caso vocês não sejam inscritos. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.